Abra comigo no livro de Mateus, do capítulo 16. Vamos abrir já comigo em Mateus, o capítulo 16. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 16, lá para o versículo 13. Quem achou, diga: achei, pastor. Não achar ainda, povo? Amém. Aleluia. Mateus capítulo 16, do versículo 13. Aleluia. Vamos ler comigo lá então. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração, vamos pedir sabedoria para Deus através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, que venha falar com o teu povo, Senhor. Enquanto o teu povo está aqui adorando, ouvindo a tua palavra, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, para enviar legiões de anjos com espada de fogo lá na casa dessa pessoa que aqui se encontra, meu Pai, e aonde estiver um espírito maligno escondido, aonde estiver uma obra do mal escondida, que ali seja retirado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa a vida do teu povo, Senhor. Abençoa, meu Pai. Ah, meu Deus, faz com que esta igreja ela fica pequena do tamanho da tua glória aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça, o que o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas, pois assim entregamos tudo em tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Desculpe suas mãos e palmas bem forte para Jesus. Aleluias. Há uma pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Foi que Jesus perguntou. O que eles acham quem eu sou? O que eles pensam quem eu sou? Outros falavam que era Elias. Outros falavam que era João Batista. Outros Jeremias. Aí foi quando Jesus interrogou os próprios discípulos e perguntou: e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro foi o único que respondeu: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Amém, irmãos? E essa pergunta ela veio hoje para os nossos dias, para nós chegar e dizer: quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor Jesus na tua vida? Quem é Ele? Se alguém chega e pergunta para você hoje: quem é esse Jesus que você tanto fala? Quem é esse Jesus que você vem na igreja e o adora? Quem é Ele que você o louva? Quem é esse Jesus? Como você responderia a Ele, irmãos? Porque muitos vai responder o seguinte: Jesus é o pão da vida. Amém? Mas porque está na Bíblia. Jesus, Ele é a rosa de Sorom. Aleluia. Então vai falar tudo que é de Jesus que está na Bíblia, mas a pergunta é: quem é Jesus com a sua intimidade com Ele?
Quem é esse Jesus que você senta na mesa com Ele? Que você tem uma intimidade com Ele? Então essa é uma pergunta. A irmã que cantou o hino aqui, o último hino, que foi na cruz, foi justamente que é a mensagem de hoje. Justamente o Evangelho da cruz. Amém. Agora, por que eu comecei com essa pergunta, irmãos? Porque muita gente está deixando Jesus de lado. E por incrível que pareça, pastor, eles não estão mais saindo da igreja e do mundo. Eles estão fazendo isso já dentro das igrejas, irmãos. O tempo está encurtando cada vez mais. As coisas estão apertando cada vez mais. E logo a trombeta vai tocar, irmãos. E muita gente serão pegos de surpresa, irmãos. E nós temos que estar atentos. Por isso que eu fiz essa pergunta: quem é esse Jesus? Porque amanhã ou depois, a hora que acontecer o dia do juízo, vai chegar um momento em que muitos vão chegar e dizer: ah, Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome. Ah, Senhor, nós curamos enfermos em Teu nome. Nós cantava, nós pregava em Teu nome. Nós fazíamos muita coisa na igreja, evangelizava, nós falava do Teu nome, para depois Jesus chegar e dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Imagine a dor neste momento. Tudo por causa do quê? Porque a pessoa ela não teve um encontro real e verdadeiro com Deus, não teve um encontro com o Senhor Jesus, não teve uma intimidade. Mesmo dentro da igreja, ela passou a viver de uma forma religiosa. Pode pregar, pode cantar, pode louvar, pode evangelizar, pode fazer um monte de coisa, mas está sobre o poder de Deus, mas não está tendo intimidade. E aí quando chega aquele momento da pergunta: quem é Jesus? Aí como que você vai responder, irmãos? Como? Foi uma pergunta que eu fiz para mim, pastor. Eu fiz. Eu mesmo já fiz para mim essa pergunta. Quem é esse Jesus aqui que eu resolvi entregar a minha vida para Ele? Quem é esse Jesus que eu resolvi abrir mão de tudo da minha vida para mim ficar com Ele? Quem é esse Jesus? E para mim poder responder, eu tive que ter um encontro com Ele. Amém? Eu tive que buscar uma intimidade com Ele. Eu tive que estar nos pés deles. E qualquer um que chegar e perguntar para mim quem é Jesus, eu respondo: por causa de uma intimidade. Amém, irmãos? Por causa da intimidade. Aí mesmo na sua Bíblia, aí mesmo no livro de Mateus, do capítulo 16, pula lá para o versículo 24. Mateus 16, no versículo 24. Vocês podem então ficar com a Bíblia aberta, irmão, porque nós vamos pregar observando as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Diz bem assim, no versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ou que dará ao homem recompensa da sua alma. Amém. Deus, aleluia. Jesus já deixou bem claro: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ter parte comigo, tem que pegar a sua cruz.
tem que pegar a sua própria cruz e seguir a Ele. Amém, irmãos? Amém. Até porque a salvação, ela é individual. Não tem como eu salvar minha esposa me salvar, ou eu salvar minha mãe, ou eu salvar você me salvar. Não tem como, porque a salvação é individual. Assim é a cruz. A cruz também ela é individual. Amém? Essa cruz ela tem símbolos. E esse é um dos símbolos que significa de uma renúncia pessoal. Para você ter uma intimidade com Cristo, para você ter um encontro com Deus, você tem que renunciar à sua vida pessoal. É abandonar suas ideologias. É abandonar tudo aquilo que você aprendeu neste mundo. Por mais que tenha aquele aprendizado, você não convive mais. Porque você vai renunciar à tua vida pessoal. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, sabemos de fato e de verdade que ela não nos pertence mais. Aleluia. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, quando alguém falava alguma coisa, a gente batia no peito e dizia: a vida é minha e eu faço o que bem entender. É ou não é? Quem já fez isso? Mas agora com Cristo não tem mais isso. A vida não é mais tua. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você tem não é mais teu. Quando você entregou a vida para Jesus, você não entregou somente a vida, você entregou o seu tudo. A sua casa, sua família, esposo, filhos, esposa, tudo está na mão de Deus, irmãos. Nada te pertence aqui na terra. E nós vemos aí afora, pessoas preocupadas com riqueza, pessoas querendo se engrandecer na vida dos outros. Aí a gente vê aí fora, até mesmo em algumas igrejas, pessoas enriquecendo, porque eles querem status, eles querem renomes, é isso que eles querem. Por quê? Porque eles deixaram de renunciar à sua vida pessoal. E digo mais, irmãos, a cruz, ela é pesada de fato e de verdade. A cruz é difícil de carregar. Não é fácil servir ao Senhor Jesus. É fácil, pastor? Não é fácil. Não é fácil orar. Não é fácil seguir a Ele. É pela porta estreita, pelo caminho estreito, e não pela larga. É muito estreito demais para seguir Jesus. A porta está estreita demais para seguir a Jesus. E a cruz, ela continua cada vez mais sendo pesada. Amém, irmãos? Cada vez mais sendo pesada. E essa cruz, ela também tem sim um símbolo de morte. Porque nós temos que morrer para viver lá. Amém, irmãos? E o que tem de gente que só quer viver aqui, vai estar esquecendo que pode morrer lá. Nós temos que morrer aqui na terra para viver o eterno. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que abraçar, nós temos que carregar essa cruz, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo que você esteja sozinho, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas perseguições. É aquele momento em que você carrega a cruz. A tua cruz tem que ser uma cruz pesada. Ela não pode ser uma cruz de papelão. Ela não pode ser uma cruz de isopor com facilidade. É sofrido, irmãos. Jesus foi pregado naquela cruz. Ele foi pregado na cruz por mim e por você, irmãos. Naquela época quem pagava a cruz era a família. A família tinha que pagar a cruz do condenado. E quando Jesus foi crucificado, a cruz onde ele foi crucificado era a cruz de Barrabás, para você ter uma ideia. Era a cruz de Barrabás. Mas ele foi no lugar de Barrabás para que nós fôssemos salvos por ele. Amém? Glória a Deus. Nós temos que sentir essa crucificação. Nós temos que sentir essa cruz cravando, os pregos cravando nas nossas mãos. Nós temos que sentir. Pedro, quando foi executado,
iriam prender ele na cruz. Ele pegou e falou assim: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aí penduraram ele de ponta cabeça numa cruz. E nós temos que ser pendurados também, irmãos. Amém? Se eu quero ter a vida eterna, se eu quero viver a vida eterna, se eu quero estar lá no céu, se eu quero estar lá na glória com Deus, eu tenho que negar a mim mesmo, negar a minha vida pessoal. Eu tenho que morrer neste mundo para viver o eterno. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Por isso que eu estou dando um desperta para as pessoas, porque eu estou vendo, pastor, eu olho as redes sociais o tempo todo, e eu estou ficando assustado. Eu já passei alguns vídeos, já passou já, né? Eu estou ficando assustado, irmãos. Assustado. Eu vejo as coisas assim, me corta o coração. O que está acontecendo com o Evangelho? Estão deturpando o Evangelho. Eles não estão mais pregando sobre a cruz nas igrejas. Eles não estão falando mais sobre a cruz, não estão falando mais sobre a salvação, não estão falando mais sobre conversão. Eles não estão falando mais. Temos que tomar cuidado, até mesmo, pastor. Eu faço um alerta para o pastor. E aonde eu passar nas igrejas, vou fazer esses alertas, porque eu falei para Deus: eu vou me levantar, eu vou falar e vou dar um alerta. Temos que tomar cuidado. Aqui nós colocamos no altar, pastor. Tem muitos altares sendo contaminados, irmãos. Está tendo fogo estranho, pastor. Está tendo fogo estranho. Tudo por causa do que, irmãos? Porque estão deixando a cruz de lado. Eles agora não querem mais renunciar à sua vida pessoal. Eles agora querem status. Eles agora querem nomes. Nós conhecemos alguns certos pregadores, eu não vou citar o nome, mas nós conhecemos alguns certos pregadores que no início eles pregavam o Evangelho. Hoje, para ele estar aqui numa igreja que é assim, ele não vem, pastor. Não vem. Por que ele não vem? Porque nós não temos 50, 60, 70 mil reais para trazer. É ou não é? Quer dizer, deixaram de ser homens de Deus e pregadores, deixaram de ser mulheres de Deus e pregadores para se tornarem o quê? Produtos gospels. Aí eles querem vir na igreja, a gente tem que cobrar para pregar. Nós não cobramos para pregar, irmão. A palavra de Deus é simples. Recebeu de graça e de graça dá. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Mas isso só entende mesmo quem está carregando a cruz. Aleluia! Quem carrega a cruz, tá? Entende. Porque nós abandonamos a nossa vida pessoal. Renunciamos tudo. Renunciamos tudo. E lutas vai ter, irmãos. Porque essa cruz também era símbolo de sofrimento. Porque você vai sofrer carregando essa cruz. Dificilmente você vai ter crente feliz, irmão. Volte mesmo, o crente ele vai estar sofrendo. O crente sofre. Sofre perseguição. Sofre as chacotas que hoje estão fazendo nas redes sociais. Aliás, o crente agora virou até piada na boca de piadistas. Virou agora. E nós estamos sofrendo com isso. E essa cruz ela tem um símbolo de rejeição. Você tem que entender, irmãos, que quando você assume essa cruz, quando você carrega essa cruz seguindo o Senhor Jesus, você vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado pelos amigos, vai ser rejeitado pela família, você vai ser rejeitado por todo mundo, irmãos. Por todo mundo. E aí, se a pessoa não está firme, pastor, ela vai reclamar com Deus: ah, Senhor, me rejeitaram, os meus amigos me abandonaram. É a cruz, irmão. Carrega a sua cruz, irmãos. Aleluia. E siga Jesus. Siga essa cruz. Porque ela também é símbolo de zombaria. Você vai ser zombado, irmãos. Olha a Bíblia lá, ó. A Bíblia. Olha o jeito dos irmãos lá.
vai ser zombado. Isso é o que? A cruz, porque tudo isso Jesus passou. Quando Jesus estava sendo pendurado naquela cruz, as pessoas passavam, olhavam para ele, manejavam a cabeça, zombavam dele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que foi arrancada as vestes dele para jogar sorte, ou seja, deixar ele nu na cruz. Uma humilhação total, irmãos. Já não basta o sofrimento, já não basta as chibatadas, já não basta o que fizeram com ele, e ainda lá na cruz ainda humilharam ele. Agora vê se na Bíblia você encontra Jesus reclamando. Ele suportou tudo no silêncio, calado. Tudo no silêncio. E Satanás e seus demônios, ele não é bobo. Ele trabalha 24 horas por dia, tentando tirar nós da presença de Deus, irmãos. Mas se você está na luz, se você já está carregando a cruz, a Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, como um leão que ruge querendo nos devorar. Mas por que ao nosso derredor? Porque eu tenho luz dentro de mim. Aleluia. Porque eu estou carregando a cruz. Então não tem como ele partir para cima. Então ele fica no nosso derredor, esperando uma brecha. Por isso que nós falamos muito sobre Efésios, onde a pessoa ela tem que se revestir da armadura de Deus. Nós fizemos uma campanha, terminemos quinta-feira agora, sobre as 7 armaduras de Deus. Nós ensinamos o povo como se revestir das armaduras de Deus. Porque você tem que estar revestido, porque as setas de Satanás e seus demônios é todo dia. Todo dia. Aleluia. Todo dia. Uma das últimas armaduras fala que nós devemos orar a todo tempo. O tempo todo orando, o tempo todo falando com Deus. Você fala com Deus no ônibus, você fala com Deus dirigindo, você fala com Deus andando na rua, você fala com Deus na sua casa, no seu carro, na igreja. É o tempo todo falando com Ele. Aleluia. O tempo todo carregando essa cruz, amém, irmão? Glória a Deus. Aonde você carregando essa cruz, você nega a si próprio. Você abandona o pecado, você abandona tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém. Por isso, irmão, quando as pessoas vão para o batismo, de fato, de verdade, elas têm que morrer mesmo nas águas. Aleluia. Morrer mesmo nas águas. Aonde ela sepulta a velha criatura, mata aquela velha criatura. Quando elas voltam das águas, ela se torna uma nova criatura. Aleluia. E a partir daí ela começa a caminhar. E quando ela vai caminhando no Evangelho, quando ela vai sendo discipulada e vai caminhando, a Bíblia fala que depois o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Quem é filho de Deus aqui, cara? Quem é filho de Deus e diz graças a Deus? Oh, aleluia! Aleluia. Oh, glória. Então carrega essa cruz do Pai com você, irmão. Carrega ele. É pesada? É. É doído? É. Entenda, irmãos. Você acha que é fácil para um pastor, pregador, pregar dessa forma? Não é, né, pastor? Não é. Não é. Não é, sabe por quê, irmãos? Porque antes de nós trazer uma mensagem dessa daqui, a gente primeiro se reflete primeiro como que nós estamos. Porque uma coisa, pastor, eu me nego. É eu subir no altar, pregar uma coisa que lá na frente eu não vou viver. Eu não quero fazer parte desse tipo de quadro que está acontecendo, não. Eu não quero pregar uma coisa que também eu não esteja vivendo. E para mim falar de uma cruz desse daqui, eu tenho que sentir. Não é simplesmente falar palavras bonitas. Não, eu tenho que sentir isso daqui para me passar para o povo. Para me chegar e dizer, ó, não é fácil, irmãos. Não é fácil, irmãos. É sofrido. Existe momentos que você vai estar sozinho. Aquele momento que você vai estar sozinho, que ninguém vai dar importância para você. Você vai se sentir sozinho.
É a hora que só lágrimas e lágrimas caem e joelho no chão, orando o tempo todo, joelhinho ralado, o tempo todo ali. É a cruz, irmãos. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa: deixe. Se estiver sozinho, que fique. Se te abandonarem, que te abandonarem. Se começar a fazer você sofrer, que faça sofrer. Mas não abra mão da sua cruz. Oh, aleluia! Não rejeita a cruz, irmãos. Pega ela, continue com ela. Seja firme. Vai até o final, irmãos. Até o final. Glória a Deus. Aleluia. É assim que é a salvação, irmãos. Como que eu tenho certeza da minha salvação? Como que eu tenho? Em vida. Agora, neste momento. Se até agora, neste momento, eu mantive a minha santidade diante de Deus, até agora, eu, o pastor Gerdau, se até agora eu estou mantendo a minha santidade o dia inteiro, eu levantei, fui trabalhar, fiquei trabalhando o dia inteiro, cheguei em casa rapidinho, né, comi alguma coisa, já vim para cá. Se até agora eu estou mantendo a minha santidade neste momento, Aleluia. e acontecer o toque da trombeta daqui 10, 15 minutos, ou amanhã mesmo, eu vou colher o fruto dessa santidade. Amém, irmãos? Eu vou colher. Então eu tenho a certeza da minha salvação. Glória a Deus. Agora, se eu estiver plantando só coisas ruins o tempo todo, fazendo coisas erradas o tempo todo, como que eu vou ser salvo, irmão? Nunca na vida. Deus é justo e é juiz. Deus é amor. Mas entenda, irmãos, o amor de Deus só caminha com a justiça, e a justiça de Deus só caminha com o amor. Amém? E o que nós estamos vendo por aí? Algumas igrejas agora, que elas abandonaram a cruz, agora estão falando em nome do amor. Em nome do amor. Aleluia. Nós temos visto agora até a igreja, né? Não queria tocar nesse assunto, mas quando a gente está para pregar o evangelho, nós pregamos o evangelho. Existe até a igreja do LGBTQIA+, aonde eles jogam os próprios homossexuais contra nós, dizendo que eles não serão bem aceitos aqui, porque nós apontamos o dedo, porque nós o ignoramos, porque nós falamos do pecado deles. Aí eles inventaram, criaram essa igreja. E sabe qual que é o pior? Não é esse povo indo lá, é o que está criando essa igreja, que está afundando eles mais, cada vez mais para o inferno. Cada vez mais. Eles estão acobertando a verdade, porque espaço para essas pessoas que Deus é amor, Jesus é amor, mas esquece que Jesus também é justiça. A pior coisa na vida de uma pessoa é ela estar no inferno sabendo que Jesus é amor. É a pior coisa. Perder a salvação, pastor. Imagine perder a salvação sabendo que Jesus é amor, que Deus é amor. Irmão, as pessoas estão perdendo a salvação, não é por causa do pecado. Diga por quê, pastor? Por quê, pastor? É porque rejeitou a cruz. Porque, claro, porque quando você assume a cruz na sua vida, você vai cravar tudo naquela cruz. Você vai abandonar tudo, o pecado. Você vai tirar tudo que não presta da tua vida. Você vai cravar ali. Então, quando a pessoa não carrega a cruz e vive uma vida religiosa, até mesmo dentro da igreja, então ela pode sim, tem 99% de chance de perder a salvação, irmãos. E a nossa vida é assim, ó, num piscar de olhos. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas a mensagem está sendo proclamada. A mensagem está sendo levada. E nós estamos anunciando. Pega a cruz, carrega a cruz, siga Jesus.
Vive a sua vida no altar. Entregue sua vida para Ele. Nasce da água, nasce do Espírito. E nós sempre estamos praticamente com a mesma palavra o tempo todo, irmãos. Aleluia. O tempo todo. Aleluia. A gente vê algumas igrejas abarrotadas de pessoas. Abarrotadas, irmãos. Mas vazio do Espírito. Vazio. Ah, pastor Everton, sinta-se feliz com este povo que está aqui, pastor. Sinta-se feliz. Aleluia. Sinta-se feliz porque quando eu estava na outra igreja cuidando, eu estava com pouquíssimas pessoas, bem pouquinho. Dobrei os joelhos e falei com Deus: Senhor, olha, eu vejo as outras igrejas, está cheia, um monte de gente, aqui comigo fica 4, 5, 6 ainda no pau bravo. Falei bem assim com Deus. E depois esqueci a oração. O Espírito Santo demorou para me responder, levou uns 40 minutos para falar comigo. Ele me pegou de surpresa, acho que eu estava na igreja sentado, pensando, sozinho. Aí o Espírito Santo falou bem assim: sinta-se feliz com esse povo que você tem, porque você é pastor e você conhece essas ovelhas, você sabe onde é a casa deles, você tem o número deles e você sabe o nome de cada um deles. E essas que tem bastante, você acha que ele sabe o nome de muitas ovelhas lá? Não sabe. Essas que tem abarrotada de pessoas, você acha que o pastor sabe o nome de todos eles? De cada um deles? Sabe o endereço de cada um deles? Tem o número do WhatsApp de cada um deles? Não tem, não. Por isso que nós somos pastores de ovelhas. Nós precisamos conhecer as ovelhas. Aleluia. Nós precisamos apresentar as ovelhas. Nós temos que conhecer as nossas ovelhas, a qual o Senhor Jesus nos confiou. Amém, irmão? Aleluia. Porque vocês são ovelhas. Nós somos os pastores, mas tem uma coisa: nós também somos ovelhas. Eu e o pastor Hélio aqui, nós também somos ovelhas. Só que nós fomos escolhidos para apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. E é aí que as lutas vêm. É aí que vem a dificuldade. É aí que vem as nossas lágrimas. É aí que vem as nossas orações. É aí que nós estamos carregando a cruz. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então sinta-se firme, pega na presença de Deus, irmão. Mas não abandone a cruz. Olha para a pessoa do seu lado e fala: não abandone a cruz. Mas fala firme, ó, no olho, assim, nos olhos verdes da pessoa, fala: ó, não abandone a cruz. Não abandone a cruz. Agora muitos, mesmo dentro da igreja, rejeitaram a cruz. Vai lá comigo lá no livro de João, irmãos, do capítulo 6. Lá em João, do capítulo 6, versículo 66. João 6, do versículo 66. Quando nós começamos a pregar o evangelho mesmo, bem pegado, irmãos, as pessoas que ultimamente estão rejeitando a cruz, elas estão abandonando as igrejas. Ah, eu não vou ficar mais nessa igreja porque eu não gostei do que o pastor falou. Ah, eu não vou ficar mais nessa igreja porque eu não gostei da forma que o pastor pregou. Ah, irmão, se a pessoa, né, pastor, não gosta da pregação do pastor e fica bravo com a pregação do pastor, se ela é de oração, tem que reclamar com o Espírito Santo. É ou não é? Tem que reclamar com o Espírito Santo. Vai lá e se é de oração, tem que reclamar com o Espírito Santo, porque quem dá a mensagem é Deus. Aleluia. É o Espírito Santo, irmão. Não é nós que chega assim: ah, hoje eu vou pregar isso daqui. Vou pegar, vou fazer a piscina de manhã já e fazer assim. Ah, esse aqui que eu vou pregar. Não, irmão. O Espírito Santo já dá a mensagem, vai lá e fala sobre a cruz. Pronto, acabou. Para ter uma ideia, pastor, você vê como que Deus é. Amanhã
eu vou pregar lá no Ferraria. E o Espírito Santo me deu já a mensagem. Me deu dessa daqui e já em seguida me deu lá da Ferraria. Mas olha só, pastor. Veja como que é. Trabalhando hoje, aquela correria, o Espírito Santo mandou embargar aquela mensagem e trocar por uma outra mensagem. A mensagem, eu até vou falar, pastor, era para ser atos de oração, nós ia falar muito de oração. Pois ele mandou falar de novo do altar. O povo. Do altar. Por quê, irmão? Porque nós temos que ser o altar de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ser esse altar de Deus. Porque se eu não for o altar de Deus, se aqui dentro não ser o altar de Deus, então aqui em cima daí vira um palco para mim. Então, para esse lugar ser o altar de Deus, primeiro tem que ser o altar de Deus para fazer isso aqui, ser o altar de Deus. Porque quando você sobe aqui sendo o altar de Deus, você se torna uma lenha para o fogo do Espírito Santo. Amém, irmão? Se torna uma lenha para o fogo do Espírito Santo. E deixa queimar. E vai queimando. E deixa o fogo descer. Aleluia. Então Jesus pregando firmemente para aquele povo. E falando para o povo. Aí a Bíblia diz assim no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, irmãos? Aleluia! Os próprios discípulos de Jesus, os 500 e poucos seguidores dele, viraram as costas e abandonaram ele. Aí ele olha para os discípulos: e vocês? Querem ir junto com eles? Então vá. Mas Pedro novamente reconheceu, como nós vimos no início da mensagem, dizendo: para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Sabendo que só o Senhor é Deus, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele reconheceu. Amém? Então por isso que ela também há essa pergunta. Se você for abandonar a cruz, largar a cruz, para onde você vai? Aí você vai querer procurar uma igreja que só vai massagear o teu coração? Você vai querer procurar uma igreja que vai colocar mais o ego de dentro do seu coração? Ou você vai procurar aquelas igrejas que vai te prometer riqueza, carro próprio, que vai te prometer mansão, que vai te prometer prosperidade? Até porque Jesus não prometeu nada disso aqui na Bíblia. Amém? Se você encontrou isso na Bíblia, por favor, me mostre. Me mostre. Eu preciso saber. Eu preciso. Porque quando você está numa igreja onde prega o Evangelho, irmão, o fogo de Deus desce. Amém? O Espírito Santo desce, irmãos. Nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho. Nós temos que carregar essa cruz e mostrar. Nós temos que ser o sal da terra, fora do saleiro. Nós temos que ser luz, fora do ambiente de luz. Aleluia! É com as dificuldades lá fora que a gente prega o Evangelho. Ah, pastor,
Hoje eu não vou pregar porque eu não estou bem. Hoje eu não vou louvar porque eu não estou bem. Aí que se tem que louvar, irmão. Aí que se tem que pregar, irmãos. Amém? Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Paulo apanhou bastante, mas vê se ele reclamou e parou de pregar o evangelho. Não, ele continuou o quê? Pregando o evangelho. Ele não parou. Glória a Deus. E foi um dos maiores escritores aqui da Bíblia, que foi Paulo. E eles não pararam, ele não parou. Mesmo nas lutas, mesmo na dificuldade, carregando a cruz. E aqui a gente vê o povo que virou as costas para Jesus. Por quê? Porque ele pregava o verdadeiro evangelho. Ele estava falando da verdade. Mas o que o povo queria? O povo estava atrás mais de cura, mais de libertação. O mesmo que era mudo, e Jesus tocou e começou a falar, ele estava lá depois: crucifica ou crucifica ou crucifica. O mesmo que Jesus curou aquele que estava surdo, ele ouviu todo mundo dizer: crucifica ou crucifica, ou ele foi no embalo: crucifica ou crucifica ou crucifica. O mesmo que Jesus curou, abriu os olhos, estava lá vendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Às vezes você, irmão, às vezes você ora por uma pessoa, você ajuda uma pessoa, você faz de tudo por uma pessoa, aí você recebe uma ingratidão. É ou não é? Então que agora, né? Hã? Você recebe uma ingratidão. Dói ou não dói? É doído ou não é? Dói. Mas a gente sente aquele momento, parece que está aquele momento assim de raiva. Dá ou não dá? Dá ou não dá, irmão? Vamos ser sinceros. Dá ou não dá? Dá. Dá. Porque você vai falar: puxa vida, eu ajudei, eu passei noites orando, jejuei, comprei a briga, lutei com demônios por causa da tal pessoa. Aí eu recebo uma ingratidão dessa. É a cruz, irmão. É a cruz. Jesus também recebeu isso. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, o capítulo 10, versículo 38, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aleluia. Forte isso, né, pastor? Não é digno de Jesus. Se eu não carregar a cruz, eu não sou digno dele, irmãos. As pessoas, todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas nem todo mundo quer servir a Ele. Nem todo mundo quer seguir a Ele. O que eles querem? Eles querem acobertar o pecado, aproveitar dizendo que Jesus é amor e que no final de tudo todo mundo será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Ah, irmãos, mal sabem que quando eles abrirem os olhos, eles vão estar no lugar aonde que nem o diabo quer ir, irmãos. Certa vez eu vi um pregador pregando, dizendo que quando Jesus estava na cruz, Satanás e os demônios estavam fazendo festa no inferno. E aquilo ali veio um monte de ponto de interrogação na minha cabeça, sabe? Que eu assim que esse desenho, falei: ué? Mas eu lendo a Bíblia, e lendo e relendo, aí o Espírito Santo revelou: no inferno, os demônios não estão lá. Eles não estão lá no inferno, irmãos. Até porque quando Jesus entrou lá para expulsar o demônio do Gadareno, a legião que estava nele pegou e falou assim para ele: manda-nos para os porcos. Mas no início, quando eles viram Jesus, eles já viram de longe Jesus, já se prostrando diante de Jesus, e falou: viesse nos atormentar antes do tempo. Então eles sabiam que Jesus ia mandar eles embora. Então eles imploraram para Jesus: ó, manda-nos para os porcos.
E foi quando eles foram para os porcos. No inferno só tem almas, pessoas que rejeitaram a cruz, pessoas que rejeitaram Jesus, pessoas que viviam a sua vida toda, o tempo todo no pecado, morreu e perdeu a salvação. Estão lá. E o que é mais pior ainda, irmão, o pior não é o que está no inferno, o pior é que vem depois. Onde a Bíblia fala que, lá em Apocalipse, que todos vão estar diante do trono do Senhor. Ai daquele que não tiver com seu nome escrito no livro da vida. E o que é pior ainda, irmãos, a Bíblia fala que dali muitos vão para o lago de fogo com enxofre e o inferno vai junto. Então tem mais coisa mais profunda ainda. Agora imagine, pastor, o diabo tem medo do inferno, de ir para o inferno, ele. E ele sabe que ele está condenado, mas ele tem medo. Agora imagine mais ainda o profundo, que é o lago de fogo e enxofre. Mas todos eles, irmãos. Então é uma coisa que nós devemos refletir todos os dias das nossas vidas. Como que está a minha vida diante de Deus? Será que realmente eu estou salvo? Será que de repente Jesus resolveu me chamar, a morte vier me tocar? Será que realmente eu vou para o Pai? Se eu acordar, eu vou dormir hoje, de repente eu vou dormir, não acordo mais. Eu vou ter uma morte bonita, morri dormindo, porque morrer dormindo para mim é uma morte bonita, mas o problema é você acordar. Aonde? Não, se você tem uma morte bonita, de repente abrir os olhos e você vê Jesus. Oh minha filha, oh meu filho, entra no gozo do Senhor. Aleluia. Aí sim. Aleluia. Agora o ruim é ter uma morte bonita dormindo, de repente acorda, quando abre os olhos, é ranger de dente, é grito, é desespero, é tormento. Por isso, irmãos, pegue firme com Jesus. Pegue firme com Ele, não abre mão da sua vida cristã, irmãos. Não abre mão da sua vida cristã. Você vai sofrer? Vai. Você vai padecer? Vai. Mas, irmãos, não abre mão da sua vida cristã. Glória a Deus. Quase no final da mensagem. Abre comigo lá no 2 Coríntios, do capítulo 4. 2 Coríntios, do capítulo 4. Eu sempre gosto de fazer algumas anotações e eu escrevi bem assim com o que nós vamos ler. Eu escrevi assim: somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Glória. Só quem passa pela crucificação. Não tem de outro jeito, irmãos. Não tem. Não tem como eu ser salvo sem fazer nada. Ah, pastor, mas Jesus fez tudo por nós. Sim, claro, Ele fez tudo por nós. Porque quem é louco, digamos assim, entre aspas, de morrer na cruz por uma pessoa que você não sabe quem é? Pastor, você daria o teu filho para morrer na cruz por alguém? Daria, pastor? Eu também não. Daria, pastor? Quem tem filho aqui? Quem daria o seu filho, o seu neto? Vocês dariam? Morrer por um bandido? Por um psicopata? Morrer por mim? Por ele? Por você mesmo? É, irmão. Agora sinta a dor do pai entregando o seu filho. Você quer ver mais o que é o evangelho mais pregado mesmo? É chegar e dizer: não foi os romanos que matou Jesus, não foi os fariseus que matou Jesus, foi o próprio Pai. Ele sacrificou o seu próprio filho por nós. Amém, irmãos? Tanto é que o diabo, ele não queria de maneira alguma que Jesus fosse para a cruz, porque ele sabia que é lá na cruz que ia ter a ressurreição, é lá na cruz
que o povo iria ser perdoado, que nós iríamos ser perdoados. Era lá na cruz, mas ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Mas ele foi até o fim. Aí diz assim, do versículo 16: por isso não desfalecemos mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois que as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são o quê? Eternas. Amém? Oh, aleluia! A nossa vida é temporal, mas nós temos uma vida eterna. Nós morremos hoje para viver lá com Cristo. Amém, irmãos? Eu fiz uma anotação para você entender. Olha só, esse aqui eu pesquisei certinho aqui na Bíblia. Eu peguei, até está arriscado aqui na Bíblia, eu resolvi escrever. Olha o que o diabo fez. A gente sabe que lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim que todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é um maldito. Na verdade, é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se tornou uma maldição em nosso lugar. Por isso que ele falava: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento todo o nosso pecado, o pecado da nação, o pecado da população, o pecado do povo, estava tudo sobre o Senhor Jesus. E quando o pecado permanece na nossa vida, a gente se afasta do Senhor. A criatura se afasta do Criador. O pecado faz com que nós nos afastamos de Deus. Então naquela hora, todo o pecado foi no Filho de Deus, no Senhor Jesus, estava tudo nele lá. E obviamente que naquele momento, como Deus é santo, ele teve que rejeitar Jesus. Ele teve que virar as costas por causa do pecado que estava sobre ele. E o sangue escorrendo ali na cruz, lavando os nossos pecados, nos purificando. E ali, e ainda mais em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, que fala que ele foi obediente até a morte. Porque Jesus, se ele quisesse, lá naquela cruz, ele podia chegar e dizer: ó, Deus, envia anjos aqui para acabar com tudo isso. Mas não, ele não fez isso. Quando foram lá em Getsêmani pegar o Senhor Jesus, aonde Pedro arrancou a orelha do cidadão, aí ele falou: para, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai que ele enviasse uma legião de anjos e já resolvia tudo. Mas não, ele foi obediente, irmãos. Foi obediente até o final. É isso que é esse exemplo que nós temos que ter de Jesus. Nós temos que ser obediente a Ele até o final. Nós temos que ser obediente, aguentar calado, ser obediente até a morte. Amém, irmãos? É isso que nós temos que ser. Aí o que Satanás fez, irmão? Aí eu fiz a anotação em Mateus, no capítulo 4, versículo 11. Satanás tentou 3 vezes fazer com que Jesus renunciasse à cruz. Foi lá no deserto, na hora da tentação: se tu és o Filho de Deus mesmo, pega essas pedras e faz um pão para você comer. Ó, se você me prostrar, de tudo isso eu te darei. E ele usou até a própria palavra contra o Senhor Jesus. Olha a importância de você estar bem com a palavra de Deus. Porque Satanás, ele vai vir usando a própria palavra, irmãos. E tem muita gente sendo enganada, eles usando a própria palavra, irmãos. E ele tentou fazer isso, mas ele não sossegou.
lá em João, no capítulo 8, versículo 59, Satanás citou aquele povo contra o Senhor Jesus, a ponto de tentar apedrejar o Senhor Jesus. Mas ainda não era aquela hora, porque já estava o destino traçado para ele, que era a cruz, o caminho de Gólgota, que era a cruz, o caminho de Gólgota, que era a cruz. Então não tinha como querer apedrejar. Aí eu fiz uma outra anotação em Lucas, no capítulo 4, versículo 29 ao 30. Tentaram jogar até o Senhor Jesus no precipício. Jesus pregou, eles ficaram bravos e saiu uma multidão empurrando ele, para tentar jogar ele no precipício. E de repente, a revelação do Espírito Santo, entraram numa confusão entre eles mesmo, que eles nem viram Jesus sair da multidão. Agora por quê? Porque o caminho era na cruz. E ainda Satanás usou até Pedro para convencer a Jesus de não ir para a cruz. Cuidado, irmão. Tem muita gente que vai chegar para você, ó, não vai para lá. Larga a mão disso. Não precisa tudo isso. Não precisa ser dizimista. Não precisa ser ofertante. Não. Né, pastor? Tem gente assim já. Não precisa participar de Santa Ceia. Não. Igreja somos nós. Para quem vir na igreja? Cuidado, irmãos. Quem já ouviu isso daí? Hã? Olha, não, para quem ir na igreja? Deus não tinha templo, Ele não tinha as quatro paredes. Nós somos igreja, irmão. Eu vou falar a realidade de como é uma igreja. É agora. É agora. Glória a Deus. Nesse exato momento nós somos igreja. Porque igreja é uma formação de pessoas aonde todos vão congregar unanimemente numa única fé ao único Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Isso é igreja. Mas a hora que fechar, vai terminar o culto, a hora que você ir para a tua casa, o pastor fechar a porta, você é uma igreja diferente. Agora você vai para uma intimidade com Deus. Amém? Esse momento é a igreja. Esse é o momento. E aí eles falam, ó, para que na igreja? Não precisa disso não. Você faz as suas orações em casa. Ah, faz. Ah, faz. Com a internet hoje? Ah, faz. É, irmãos. Vamos ser sinceros. Quem aqui já diminuiu as suas orações? Não, pode ser sincero. Falou, pastor, antes eu orava. Quando não tinha internet, eu orava até 20, né? Umas 20 vezes por dia. Hoje, com a internet, WhatsApp, tem que responder o grupo. Eu faço umas 2 orações, 3 ainda, daquele jeito. Hã? Eu sempre dou o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Oh, se ele orava 3 vezes ao dia, lá antigamente não tinha internet, então nós no mínimo devemos orar de 4 a 5 vezes por dia. Amém? É isso que nós devemos. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque o diabo agora, ele vem aqui, ó, sorrateiramente. Por isso, irmãos, você é a igreja. É ou não é? E é onde nós lemos no início, que eu vou voltar lá, aonde diz que Jesus fala que as trevas não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmão? Oh, aleluia! Mas para você entender essa parte, que as trevas não vai prevalecer contra a igreja, não é você ficar de braços cruzados, esperando, não. É a hora que a igreja resolve entrar em ação
mete o pé na porta, derruba Satanás e vai salvar muitas almas. Amém, irmão? Aleluia. Palmas para Jesus. Oh, glória. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Irmãos, Aleluia. crucifica a sua vida, irmão. Crucifica a sua vida. Porque esse é o evangelho da cruz. Não vamos fazer o que está acontecendo lá fora, irmão. Não vamos deixar acontecer o que está acontecendo nas outras igrejas, irmãos. Ontem, pastor, eu vi na rede social, ontem eu vi isso daí. Um pastor cobrando R$80 para batizar as pessoas. E daí tinha que comprar uma camiseta e mais uma pulseirinha. Aí deixou bendito assim, isso foi um grupo deles lá. Aí sempre tem um que é usado, né? Sempre tem um, né? Que nem Jesus escolheu os 12, mas um de vocês é o filho do diabo, né? Mas sempre tem um que chegou lá e botou pra frente isso daí. Onde já se viu uma coisa dessa, irmãos? É isso que eles estão fazendo. Pagar para batizar nas águas. Estão cobrando milhões e milhões de dinheiro para vir pregar o evangelho. Tem que tomar cuidado, irmãos. A Bíblia nos alerta que nós devemos ter discernimento de espíritos, irmãos. Amém? Tem muitos falsos profetas que estão no altar, eles estão falando, Deus me disse, Deus não disse coisiça nenhuma. E o povo está dizendo, glórias, aleluia, aleluia, achando que é de Deus, mas na verdade não é. Você tem que ver se não é fogo estranho, irmãos. Aleluia. Amém? Tem que ver se é fogo estranho. Por que o pastor fala dessa maneira? Porque você podia dizer, mas pastor, você foi convidado, será que o senhor não é um fogo estranho? Mas eu estou falando. O pastor anuncia, vou trazer um pregador. Então você fica a semana toda, pastor. Senhor, esse pregador que vai vir, ele é do Senhor mesmo? Ele é de Deus? Porque às vezes nós não sabemos, né, pastor? Ele é de Deus, nós só vai saber depois, né? Quando ele chega aqui, que a gente começa a se assustar. Falei, agora foi tarde. Mas, ele é de Deus mesmo, Senhor. Se não for, não deixa vir. Não deixa vir. E não vem, irmão. Para não contaminar o altar, para não contaminar o povo, irmãos. Sim, Deus. Por isso, irmãos, permanece firme em nome de Jesus. Amém? Dê a mão à pessoa do seu lado. Vamos fazer uma oração. Aí, na medida que eu faço a oração, você vai orar a Deus para que você seja crucificado mais ainda na cruz. Aí você vai orar pela pessoa do seu lado. Amém, irmãos? Aí, no momento que eu estiver orando, daí logo já passa aqui o microfone para o pastor, daí ele vai continuar a oração e aí ele já entrega o culto também. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o teu poder esteja na vida de cada uma dessas pessoas. Faça com que essas pessoas, meu Pai, tenham mais intimidade contigo, Senhor. Que essas pessoas tenham mais, meu Pai, um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Renova, meu Pai, a fé deste homem, dessa mulher. Renova, meu Pai, as forças. Renova, meu Pai, as esperanças, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E se porventura tiver uma pessoa que esteja doente, que ela receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo. E se tiver alguém da família que esteja doente, receba a cura agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai. Quando essa pessoa voltar para a tua casa, quando ela entrar na casa dela, as trevas vai se dissipar e a luz vai resplandecer naquela casa, vai resplandecer naquela família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sopra Espírito Santo, sopra na vida dele, sopra agora, sopra Jesus, sopra Espírito Santo, sopra na vida dessa pessoa, derrama do teu Espírito agora. Aleluias, aleluias, aleluia. Receba agora a presença do Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa a vida deste homem e desta mulher, Senhor, que elas possam agora, meu Pai, entender essa mensagem
mensagem na cruz. Por isso, igreja, canta comigo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu. E agora me alegro em sua. Aleluia.